esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando Jesus viu, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher, que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhes toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Esta é para nós a palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que rezam conosco pela TV Imaculada ou acessaram o site miliciadaimaculada.org.br, no seu lar, docilar, na igreja doméstica da sua casa, você que está no seu trabalho, você que encontra-se numa enfermidade e está nesse exato momento em um dos hospitais de nossa cidade. Tenha fé. A fé nos dá essa oportunidade de perceber o que nós verdadeiramente precisamos e assim agirmos com amor, carinho e confiança naquilo que Deus ensina. E a maior prova disso nós temos na liturgia de hoje, uma liturgia muito bela, que vem nos mostrar a simplicidade da ação de Deus na vida do ser humano, a simplicidade do Senhor que toca nas pessoas, a simplicidade nas palavras de conforto e consolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos 2 milagres acontecidos na vida das pessoas. A mulher, que tinha uma hemorragia há muito tempo, 12 anos, segundo a Sagrada Escritura, e mesmo tocando, a fé dela era tanta, que ela pensou: se eu tocar na veste do Senhor, se eu tocar no seu manto, eu vou ficar curada. E isso aconteceu. A fé dela era maior do que o pensamento no problema da doença.
A esperança de ficar curada era muito maior do que o acreditar que aquela doença iria consumi-la de vez. A esperança de ficar bem diante de Deus, para ser uma pessoa melhor para o seu próximo, para os seus familiares, para as pessoas que faziam parte do seu convívas, era muito maior do que a desesperança de ficar chorando em lágrimas, testemunhando aquele momento de dor e sofrimento. Ela se colocou, então, avante. Ela levanta, ela toca o barco da sua vida para frente, porque sabe que com fé e esperança ela poderia ter a graça alcançada. As pessoas que vêm trazer as cartas de agradecimento no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro relatam muito bem isso. Pessoas que ficam desacreditadas, mas que confiam, que temem, que amam, que gostam, que testemunham a fé em Deus pela intercessão da Virgem Maria. São experiências bonitas que nos dá a compreender essa relação de amor que nós precisamos ter com as coisas de Deus. E do outro lado nós temos a experiência de um pai. É bonita essa passagem de Jairo, particularmente eu gosto muito, porque existe aqui a humildade daquele que vai pedir ajuda. Não é o chefe da sinagoga. Não é aquele que tem um cargo que vai pedir ajuda ao Senhor. É um pai. Um pai que está desesperado pela doença da filha. Um pai que, com fé e coragem, vai pedir o auxílio do Senhor. Ele deixa de lado a experiência do cargo que ele exercia. Isso é secundário. Ele foi como alguém que tem fé. Um pai que foi lamentar e pedir a força necessária para que o Senhor tocasse na filha e ela pudesse então ficar curada e pudesse então ficar bem para os seus familiares. E Jesus percebe isso no coração, essa boa intenção, e vai até a casa de Jairo. Se depara com uma multidão chorando, com uma multidão incompreendida, e mais uma vez o Senhor toca na pessoa, resgata, traz para perto de si, a pessoa fica curada e ali em diante a graça de Deus acontece. Talvez esses relatos dos milagres do Senhor também ajudem a nós a percebermos aonde precisamos melhorar também. Às vezes, diante das nossas enfermidades, temos a força necessária para superá-las. Às vezes, diante de um novo trabalho, de uma nova missão, ficamos com medo, às vezes ficamos repreensivos, colocamos nossos dons e talentos porque sabemos que temos a força necessária do Senhor que nos ampara. Às vezes na sua vida conjugal, às vezes na sua vida familiar, aquele problema de relacionamento, confie no Senhor. Reze para que Ele coloque palavras certas na sua boca, para que você, no seu dia a dia, testemunhe nessas pequenas coisas o amor de Deus. Deixemos nosso cargo de lado e façamos a experiência do nosso humano, que existe para lembrar que podemos, cada momento, tomar conta daquilo que Deus coloca no coração e que nós possamos testemunhar nas pequenas coisas a bondade da graça de Deus. Que hoje o Senhor te abençoe, que é exemplo de Santa Águeda, Virgem e Mártir, que nós tenhamos essa sensibilidade para com as coisas de Deus, o compromisso com as coisas de Deus, e sejamos no mundo e com o mundo a viva memória do Redentor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.